Agora, Fabrício, queria te perguntar sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. E dessa vez, Donald Trump pegou mais pesado ainda, não é? Pegou pesado. As tarifas médias eram de 30% para a China e Donald Trump anunciou na tarde de hoje que vai colocar um acréscimo de 100% contra os produtos chineses por conta do que ele está chamando de seguinte, uma postura extraordinariamente agressiva dos chineses que anunciaram hoje um controle de exportações para tudo aquilo que é fabricado no país, incluindo minerais de terras raras e produtos ligados a minerais de terras raras. A gente lembra que os minerais de terras raras estão numa grande discussão nesse ano. Donald Trump queria tomar posse da Groenlândia, que é um território repleto desses minerais de terras raras, porque eles são utilizados para a fabricação de produtos eletrônicos, produtos militares, enfim, uma gama de produtos considerados muito importantes na economia atual. E a China anunciou que vai colocar um controle de exportações para tudo aquilo que eles fabricam, incluindo as terras raras. Isso vai passar a valer a partir de 1º de novembro. Trump também colocou em xeque um encontro, uma reunião que ele tinha marcado com Xi Jinping, programada para acontecer na Coreia do Sul no final desse mês. Ele disse que não desmarcou ainda, mas que agora ele não sabe mais se tem motivos para se reunir ou não com o líder chinês. Além dessas tarifas que subiram, então, em 100%, aliás, teve esse acréscimo de 100%, melhor dizendo, colocadas à China hoje, os Estados Unidos também anunciaram um controle de exportações de softwares estratégicos para a China, ou seja, vai ter um corte aí nesse fluxo comercial com a China, reacendendo aquele risco, aquele temor de guerra comercial que a gente ouviu falar bastante no primeiro semestre desse ano. A reação dos mercados foi a seguinte, o índice da Nasdaq caiu 3,56% na tarde de hoje, nessa sexta-feira, enquanto o S&P 500 caiu 2,71%. Bom, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, que nos atende atenciosamente lá direto dos Estados Unidos. William, prazer falar com você aqui na Jovem Pan. Queria saber o seguinte, a gente viu Donald Trump recuar inicialmente na questão das tarifas quando ele instituiu elas lá no primeiro semestre, porque elas também não são muito boas para o povo americano. E agora, qual que é o jogo de Trump recolocando tarifas altas contra os chineses? Bom, muito boa noite, obrigado pelo convite. Só para corrigir que eu estou embarcando aqui para os Estados Unidos, mas entendi que realmente hoje é um dia especial, realmente. Olha, chamou atenção, sacudiu o mercado agora no final do dia. Não é sexta-feira 13, né, mas é quase como se fosse. Bom, a postura do Trump, como sempre, muito do embate, né? A gente vive um cenário de uma Guerra Fria 2.0 na geopolítica global, essa que é a verdade. Você tem um eixo que é, de certa forma, liderado, ainda que não de uma forma dita, né, pela China, e outro, obviamente, um lado, os Estados Unidos. Essa questão dos minerais raros, ela é bastante séria, extremamente estratégica e importante para os Estados Unidos, que precisam desses minerais de terras raras, os quais o Brasil, por exemplo, tem parte deles, os quais a Argentina, esse atual governo, né, americano vem se alinhando com o governo de Javier Milei, o qual a Ucrânia também possui, por isso também o interesse de paz, né, entre Rússia e Ucrânia, e já acordos firmados entre Estados Unidos e Ucrânia para a reconstrução do país e também exploração dessas terras raras. Mas enquanto isso não acontece, grande parte desses minerais, eles são importados hoje da China. Eu já comentei aqui uma vez, dando entrevistas, falando das tarifas, esse é o grande trunfo, digamos assim, da China, né? É a grande arma que a China tem para negociar de forma também mais aguerrida e imbatível, digamos assim. E a gente vive um momento de forte investimento em inteligência artificial, em novas tecnologias, tanto nos Estados Unidos quanto pela China. E o interesse da China em se preservar esses minerais raros não parece muito claro, pode ser para salvaguardar, digamos assim, para a sua própria demanda futura, ou seja, também para impor certa liderança ou certas condições ao uso desses minerais, ou também dificultar a vida dos Estados Unidos. Bom, enquanto a gente fica nesse embate, obviamente que o mercado financeiro reage, bolsa para baixo, até porque estava muito perto ou nas máximas nos Estados Unidos, o dólar acaba
saltando frente ao real, sempre naquele movimento, né, que a gente fala de sell-off ou de pânico no mercado, ainda que esse pânico muitas vezes possa durar alguns dias, né? A gente já viu isso acontecer, sai notícia ruim na sexta, domingo o Trump vai lá e tuita que, ou coloca na Truth Social que teve uma boa ligação com o Xi Jinping e que as coisas já melhoraram. Vamos ver, vai ter cenas dos próximos capítulos aí, com certeza. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você vê que o Fabrício foi mais formal com você, né, meu caro Will Castro Alves? Mas eu vou chamar você pelo seu apelido, como você sempre participa aqui da nossa programação. Eu queria te perguntar em relação ao dólar, né? Por que o dólar dispara nesse caso? Você não está nos Estados Unidos, mas está voltando para lá. O que faz o investidor nesse momento, já que tem esse momento de disparada, até mais de 2%, cotação aqui 5,50, não é, Will? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, muito obrigado. Total liberdade aqui para a gente conversar. Sobre o dólar, eu fico, de certa forma, feliz porque a gente vinha comentando com clientes que, olha, esse dólar é 5,30, esse dólar é 5,40 é uma oportunidade, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Ativos de risco estavam performando muito bem, bolsa americana nas máximas, ativos de tecnologia performando muito bem. E aí, volta e meia, acontece esses soluços, né, que a gente chama no mercado financeiro, no mercado de capitais. É uma tarifa, é uma palavra torpe aqui ou ali, eventualmente guerras, muitas vezes movimentam isso também, receios com recessão ou por algum dado mais fraco sai. E, bom, por que isso acontece, né? Porque quando você tem um movimento de aversão a risco global, né, eu não sei, obviamente, como que vai ser daqui para frente, se tiver tarifa, como que as grandes empresas de tecnologia vão passar por esse momento de dificuldade, a NVIDIA não vai mais exportar para a China, perde receita, as empresas não têm acesso a minerais de terra arrasada, vai dificultar a produção de semicondutores. Tudo isso afeta a percepção de bolsa e economia. E num cenário de aversão a risco, eu saio de ativos de risco, eu vou buscar ativos considerados mais seguros. Ora, o ativo considerado mais seguro do mundo é a Treasury, né, o título de dívida americano. Outro ativo que vem performando muito bem esse ano e se destacando exatamente por conta de um cenário geopolítico bastante conturbado, com bastante incerteza, é o ouro, que acaba também se beneficiando e puxa a prata. Então, normalmente esse é um cenário tradicional, quando a gente vê bolsas caem no mundo, ativos de risco performam mal, e aí moedas de países emergentes são considerados ativos de risco. A moeda da Colômbia sofre, a moeda do México sofre, a moeda do Brasil também sofre. E aí o dólar sai dos 5,30 e bate os 5,50. Mesmo que nada tenha acontecido no Brasil, também não quer dizer que as coisas melhoraram muito no Brasil. Não é esse o caso, mas nada aconteceu especificamente em relação ao Brasil, mas o mercado acaba reagindo dessa forma. Perfeito. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que tem sede em Miami, agora está indo para os Estados Unidos. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua gentileza. Obrigado, boa noite. E o Fabrício Naitsky, saindo de férias, é isso, Fabrício? Saindo que inveja de você, viu? Mas amanhã tem JP Internacional. Claro. Ainda tem JP Internacional. A gente vai falar das negociações de Marco Rubio com o Brasil, o Prêmio Nobel da Paz. Claro, Donald Trump queria ali a nomeação dele, mas isso não aconteceu. E muito mais coisas interessantes para vocês acompanharem amanhã, 5h30 da tarde, aqui na Jovem Pan News. Bom descanso, Fabrício. Obrigado, até a próxima. Grande abraço.